Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor. Psicografia de Irene Pacheco Machado. Capítulo 30. Uma aula com Nagi. Em mais uma casa, que podemos chamar de Hospital de Jesus, defrontávamos-nos com irmãos comprometidos com o mal, mas socorridos pelos filhos de Deus, que se propuseram a buscar com amor as ovelhas desgarradas. Aquelas formas ovoides me perturbaram por demais. Como pode o homem chegar a tal situação? Aproximei-me do médico Nagi para solicitar elucidações e ele, muito gentilmente, explicou. O perispírito, veste do espírito, é matéria fluídica muito sensível. O corpo físico é pesado e denso. Quando o perispírito está ligado ao físico, vida encarnada, em vez de o físico ajudar o perispírito, ele amortece todas as sensações. Portanto, o espírito sem o corpo físico está mais livre. Vamos imaginar que no corpo físico o espírito está fantasiado com uma máscara que lhe tolhe a liberdade. Mas nessa fusão espírito-corpo físico, existem os pontos energéticos que dão ao espírito liberdade, as rodas energéticas, chamadas pelos hindus de chakras. Estes pontos, se desenvolvidos naturalmente, dão ao espírito encarnado uma visão bem ampla do mundo espiritual. E sendo assim, o homem, mesmo vivendo na carne, está ligado ao plano astral. Os seus pontos energéticos são desenvolvidos naturalmente com as energias do amor, da caridade e da humildade. Vejamos o contrário. Se o homem vive violentando o físico no sexo, na droga, no álcool e no ódio, ele também desenvolve as rodas energéticas, chakras, mas em vez de captar intuições benéficas, liga-se às mentes trevosas e se afunda com mais intensidade nos vícios. Cada ação mal exercida sobre ele age como se um tiro de arma de fogo perfurasse seu perispírito, e este, em cada violência, tende a enrugar-se como um material sintético que se queima. Portanto, o perispírito, sendo a veste do espírito, está assim. Quando atingido, fica assim, até encolher-se totalmente, perdendo a forma. Os viciados, ligando-se aos trevosos, vão tendo as suas rodas energéticas invadidas pelos vampiros, e estes, encontrando facilidade nessa invasão, dominam suas vítimas. Muitos deles sugam sem esforço, pois as rodas energéticas possuem passo que impulsionam os fluidos para dentro do corpo. Os invasores, aproveitando o desequilíbrio do espírito, alojam-se nestas rodas. Então o corpo não recebe o alimento, são eles os que se beneficiam.
Aí surgem as obsessões e as doenças. Quem leva uma vida desregrada é sede de espíritos trevosos e os vícios contribuem para a destruição do perispírito. Os centros de força nele alojados captam da aura espiritual os fluidos para o equilíbrio do espírito e de seus corpos. Se um elemento estranho trevoso está bloqueando estes canais, surge o enfraquecimento e o espírito deixa de ter ligação com o plano mais alto, passa a ser teleguiado e por mentes muitas vezes perversas. A função destas rodas é manter nivelados os corpos, o equilíbrio dos mesmos. Outro grande perigo, continuou Nagi, é desenvolvimento de médios sem nenhum critério. É através destas rodas energéticas que se dá a ligação plano espiritual, plano físico. Se em um centro espírita pessoas sem capacidade forçarem alguém a desenvolver a mediunidade, poderá levar a criatura ao desequilíbrio, pois a roda responsável pela mediunidade gira também de fora para dentro. Parece um exaustor de 10 pás, do tamanho de um pires comum, de cor verde, e está localizado mais ou menos à altura do umbigo. Esta é uma das rodas que, se desenvolvida naturalmente, faz o contato mundo espiritual, mundo físico. Se desenvolvida forçosamente, leva o médium a um desequilíbrio. Ele viverá nervoso, angustiado e temendo o amanhã. Quem a tem desenvolvida naturalmente nada sente. Ela opera equilibradamente. Devemos saber que todas as rodas servem de contato com o mundo espiritual, mas é bastante perigoso o desenvolvimento sem critério. Quando o homem é prisioneiro do vício, estas rodas ficam alteradas, elas não têm a sua função normal. Jogando tóxico no organismo, ele as atinge, devolvendo a energia aos centros de força do perispírito, e este, não suportando a sobrecarga, vai se retorcendo a ponto de perder a forma humana. Quando as rodas giram normalmente, nós parecemos um barco em águas tranquilas. De forma contrária, somos frágil embarcação, bombardeada sem piedade. Estou aproveitando para falar sobre mediunidade, porque todos os homens são médiuns. Qualquer ser possui os canais de contato com o mundo espiritual, uns apresentando esses canais mais desenvolvidos que outros. Irmão, então cada chakra é um ponto de comunicação com os espíritos desencarnados? Sim, no chakra básico ligam-se os obsessores, aqueles que se servem das energias deste chakra para praticarem o sexo, mesmo estando desencarnados.
Se bem desenvolvida, a sua energia é muito benéfica para a ortopedia. O esplênico, na altura do baço, dá vitalidade ao organismo, distribuindo as energias pelo corpo e também armazenando as sobras. Se não bem desenvolvido, os espíritos se ligam nele e absorvem toda a vitalidade do encarnado. O umbilical é nesta roda que se ligam espíritos sofredores nas sessões mediúnicas. Já falamos dele, da sua importância. O cardíaco, localizado na altura do coração, é por ele que os mentores espirituais atuam. O laríngeo, é através dele que se dão as psicofonias e a incorporação inconsciente. O humeral situa-se entre as escápulas. Nele se liga a psicografia automática. Frontal é o responsável pela vidência. Coronário situa-se no alto da cabeça. Ele é a grande antena que capta as mensagens do plano espiritual com clareza divina. Este chakra poucos médiuns o têm desenvolvido. Para o seu desenvolvimento, torna-se preciso que a criatura esteja desprendida de quase todos os bens temporais. Por isso, Luiz Sérgio, dizemos, todos possuem mediunidade, mas poucos a têm educada. Esses irmãos ovoides que acabas de ver não cuidaram dos seus pontos de ligação e abusaram desastrosamente de alguns deles. Violentaram por demais o perispírito, chegando ao ponto que chegaram. Deus criou o espírito para ser feliz. Irmão, cada um de nós pode ser comparado a uma casa. Uns conservam na janela, outros nas portas, outros em cima do telhado, outros por telefone, mas todos podem conversar, não é mesmo? Sim! Ao vestirmos o corpo físico, este possui fios fluídicos que se ligam àqueles que já se encontram em outro plano. O homem, mesmo encarnado, não está distante do mundo espiritual, faz parte desse mesmo mundo. Vamos compará-lo a um mergulhador que atinge o fundo do mar. Ele leva equipamentos para manter a respiração e se proteger. Quando encarnado, o homem também possui aparelhos chamados rodas energéticas ou chakras, que não o deixam sucumbir. Mas se não se cuidar, arrisca-se a viver muito mal, pois outras mentes, os obsessores, podem roubar o seu oxigênio, e estes só buscam aqueles que lhes são afins. Essa disformidade é prova da invigilância do homem, que hoje está cada vez mais distante de Deus. O sexo, os vícios, adentram nos lares e os chefes de família, inebriados pelo modernismo ou modismo, nada fazem para os expulsar. Nagi, estou agradecido, muito agradecido.
Espero que muitas pessoas se beneficiem com estas suas palavras, porque existem muitos desejando desenvolver sua mediunidade, não sabendo do perigo de o fazerem sem uma orientação séria. Penso eu que o melhor seria dar primeiro o trabalho da caridade a cada um que busca a casa espírita e orientá-lo no estudo das obras básicas, para ir desenvolvendo naturalmente, sem violência, as rodas energéticas. Na GI, elas estão citadas no Antigo Testamento e eu já mencionei isso no meu livro, Chama Eterna. Tudo obedece a um só ser, Deus, e suas leis são imutáveis. Nisso Enoque nos falou. Vamos nos despedir? Está na hora de descermos ao plano físico. Novamente, perguntei. O que tens contra? Inquiriu Missara. Nada, boneca. É que eu adoro ficar aqui no plano espiritual, aprendendo com os irmãos queridos. É mesmo, Luiz? Indagou Tâmia ironicamente. Engraçadinho, falei. Vamos partir logo. O descanso é apenas para as despedidas. Aproveitei e fui despedir-me de todos aqueles trabalhadores do Senhor, em agradecimento às esplêndidas aulas recebidas.